Bem, vamos dar continuidade então à sériezinha que a gente tá fazendo de física básica, beleza? Tá demorando um pouquinho para sair os vídeos, porque eu tô gravando mais a resolução do ITA e algumas demonstrações de matemática, mas a gente também vai dar continuidade com isso daqui, beleza? Vamos lá, cara. Aula 5, cinemática. A gente vai falar hoje sobre aceleração, beleza? Qual a diferença entre velocidade e aceleração? Cara, bem simples. A próxima aula, tá? Só quero deixar claro que a gente vai falar sobre grandezas vetoriais, beleza? Que é uma grandeza física. Qual a diferença entre uma grandeza vetorial e uma grandeza escalar? A gente vai ver essa diferença mais na próxima aula. E sobre decomposição de vetores também. Então a próxima aula vai ser um pouco mais longa do que essa. Então vamos lá. A gente tem... A gente sabe que, como a gente tinha... Eu contei na aula 2. Na aula 2 a gente estudou velocidade, né? E viu que Galilei foi o responsável por descobrir como medir, né? Ele sabia da importância de medir a rapidez com que os objetos se locomoviam. E um belo dia, né? Ele estava lá no bosque e colocou a mão no coração e percebeu que tinha uma relação entre as suas batidas de coração e quantas árvores as cabritinhas do bosque andavam. Isso está na aula 2, é uma historiazinha que eu contei lá. E um pouquinho depois, né, mais uns dos dias normais, dando aulas para os seus alunos, eles chamavam na época de discípulos, ele falava lá que ele estava contando seus truques e ele ficava de costas, de olhos fechados, né, vendado e de costas, para não ter chance nenhuma dele ver as cabritinhas e contando, né, colocava a mão no coração e contava. E aí ele ia prever o futuro, tecnicamente, né? Porque ele contava 3 batidas, elas estavam uma árvore à frente, mas 3 batidas, elas estariam 2 árvores à frente em relação à primeira. Então, com isso, ele estava lá mostrando para os seus discípulos, né? Então, olha só, vou prever o futuro. Nessa, um dos seus alunos pegou e tacou uma pedra numa das cabritinhas. Pensa que ódio que o Galileu deve ter ficado, né? Tacou uma pedra nas cabritinhas, e as cabritinhas, obviamente, elas começaram a correr. Elas mudaram a velocidade com que elas estavam, e obviamente o mestre Galilei ia errar a previsão. Mas isso intrigou ele mais ainda. Ele pensou, porque vocês concordam que quando a pedra foi tacada nelas, as cabritinhas elas saíram da velocidade que elas tinham, elas mudaram de velocidade, elas tinham uma velocidade inicial e passaram a ter uma velocidade maior. Galileu, então, Galileu, naquela época, né, ele era mestre nessas coisas de movimento e era uma época muito importante que o Galileu estava, porque e um estudo muito importante também, porque aquela época era a época das catapultas, né, então pegavam aquelas pedras gigantes e precisavam saber o movimento que ela ia ter que fazer para acertar o inimigo, e Galileu desvendava, fazia as contas para os caras lá. E ele era bom nisso, fazer o movimento oblíquo e tal. Então a gente diz que ele foi o pai da cinemática, beleza? E como a gente viu, velocidade é a variação do espaço pelo tempo. A gente viu isso na aula 2. Velocidade, isso aqui é velocidade média, beleza? Vimos também que a velocidade instantânea é o limite. Estrelei meu joelho, tá doendo. Limite de delta x tendendo. Delta x, eu tô achando que é derivada, pega aí. De delta t tendendo a zero, de delta s sobre delta t. Ele, ou melhor, a gente viu isso, né, na aula passada. Esse delta t zero fala que eu quero ver a velocidade num tempo muito pequeno. Eu quero ter a velocidade exata naquele período, naquele intervalo de tempo. Bem pequenininho, por sinal. Quase zero. E a aceleração é dada pelo seguinte, ó. Δv sobre ΔT. Por quê? A aceleração, ela mede a variação da velocidade com o passar do tempo. Enquanto a velocidade mede a variação da posição com o passar do tempo, a aceleração ela mede a variação da velocidade com o passar do tempo. Você vê que uma deriva da outra. Quando a gente for estudar derivada, faz até sentido, né? A gente vai ver que a velocidade ela é a primeira derivada do espaço.
e que a aceleração é a segunda derivada do espaço. Mas isso vocês não precisam decorar agora, não precisam saber agora, é só lá na parte de cálculo mesmo. Mas isso está interligado com isso, que está interligado com isso, que está interligado diretamente com isso, basicamente. E aí, eu tenho o direito, então, de escrever que a aceleração instantânea é igual ao limite, quando ΔT tende a zero, de ΔV sobre ΔT. É bem difícil, né, a gente calcular, assim, é mais com aparelhos, né, a olho nu a gente não consegue calcular a velocidade instantânea, porque tem que olhar para o relógio, olhar para o velocímetro, ou então chamar um amigo para ver, e ainda assim seria bem impreciso. Uma das maneiras da gente poder calcular ou ver, né, essa velocidade instantânea, aproximadamente, seria a gente pegar um celular e tu tirar uma foto, cara, do velocímetro do carro. Se for aqueles digitais é bom também, se for o de seta também dá. Uma rua, né, pega uma estrada aí sem buraco, pega a BR, e aí tu fotografa. Quando a foto tá lá, o tempo está congelado, né, a imagem está congelada, então não está passando tempo nenhum dentro daquela foto. E aí tu consegue ver que a aceleração estava, né, num instante exato. É um dos jeitos de medir a velocidade. Eu falei aceleração, acho assim que é, né? A velocidade. E a aceleração, então, ela mede a variação de velocidade, o quanto a velocidade está mudando enquanto o tempo passa. Como a gente viu, né, ΔS, tudo que tem delta, essa letra grega delta, indica mudança, variação. Então, delta S, a gente viu que é S final menos S inicial. Delta T, a gente viu que é T final menos T inicial. Portanto, é justo dizer que delta V é V menos V inicial. Tranquilo? Outra análise é da dimensão da aceleração. Isso eu tenho um pouco de receio de falar, porque tu entender o que é velocidade é simples. Velocidade a gente entende fácil, né? O que significa dizer uma velocidade de 10 metros por segundo? O que isso significa, né? Na prática? Significa que a cada um único segundo, o móvel, o corpo, o objeto, deslocou-se 10 metros em relação a tal referencial. Então, se ele estava aqui, passaram um segundo, ele deslocou-se 10 metros. Se a velocidade é constante, quando passam-se 2 segundos, ele se deslocou mais 10 metros, que totalizam, ele se deslocou mais 10 metros, que totalizam 20 metros. Então isso é 10 metros por segundo. 4 metros por segundo seria 4 metros em um único segundo, né? Agora a aceleração, a gente vai fazer a análise dimensional dela. Eu sei que eu ainda não fiz um vídeo sobre análise dimensional, mas eu vou fazer, prometo. Vamos só trabalhar com álgebra mesmo, né? Assim, matemáticazinha, olha só. O que é, quando eu coloco esse colchete, é porque eu quero estudar as unidades, as dimensões do A, no caso. Qual é a unidade de V? É metro por segundo, né? Isso aqui é a unidade. Então, a gente tem metro por segundo no sistema internacional, é lógico. E a unidade de tempo no sistema internacional também? Segundos. A aceleração, portanto, é dada em divisão de fração é a primeira vezes o inverso da segunda. A gente tem metro por segundo ao quadrado. Então, a aceleração é dada em metro por segundo ao quadrado. O que significa dizer que um corpo tem uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado? O que isso significa? Cara, isso significa que a cada um segundo a velocidade dele aumenta em 4 metros por segundo. Entendeu? Isso que é aceleração. Ela mede o quanto a velocidade aumenta ou diminui, quanto a velocidade varia com o passar de um segundo. É isso que é aceleração. Então, por exemplo, no primeiro segundo, quanto que vale a aceleração de 4... Quanto, assim... sabe-se que um carro tem uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Qual é a aceleração, qual é a velocidade desse carro no tempo de 5 segundos? Basta a gente fazer uma análise. A gente poderia dividir ali, beleza? Daria a velocidade, né? Quer ver só? Aqui, ó, 4 metros por segundo seria igual
a V eu quero saber e o ΔT ele falou 5. Então a gente sabe que V seria 20 metros por segundo. Outro jeito de tu analisar isso é bem simples, olha só. No primeiro segundo, qual a velocidade ele teria? 4 metros por segundo seria a velocidade dele. No tempo igual a 2 segundos, qual a velocidade dele? Aumentou mais 4, 8 metros por segundo. Entendeu? A cada segundo aumenta 4. No tempo igual a 3 segundos, passaram-se 3 segundos desde então. 12 metros por segundo. Passaram-se 4 segundos. 16 metros por segundo. E por fim, 5 segundos, 20 metros por segundo. Bateu. Então isso é aceleração, cara. É quanto a velocidade está mudando com o passar de 1 segundo. 90 metros por segundo. Bastante coisa. A velocidade está aumentando 90 metros por segundo a cada segundo. A gravidade da Terra, cara. Quanto que a Terra... Qual é a gravidade da Terra? A gravidade da Terra é aproximadamente, né? Aproximado aqui. 10 metros por segundo ao quadrado. Isso significa, meu querido, que se tu tiver em queda livre, tua velocidade aumenta em 10 metros por segundo a cada 1 segundo. Então tu tá caindo 10 metros por segundo. No próximo segundo, 2 segundos, tu já tá a 20 metros por segundo. Em 3 segundos, tu já tá a 30 metros por segundo. O máximo que o corpo humano aguenta é 90 metros por segundo. Depois disso, já dá hemorragia interna aí, né? Então, o máximo que o ser humano aguenta é 9G. 9 gravidades. Aproximado, né? A gente sabe que a gravidade mais certo, assim dizer, é de 9,817. Em dinâmica, a gente vai fazer a demonstraçãozinha. Dá pra você ter calculado a gravidade de qualquer planeta, mas isso é lá para dinâmica. Metros por segundo ao quadrado. Bom, vou pegar um exercíciozinho genérico aqui, vou pensar no exercíciozinho pra gente fazer, e aí a gente finaliza a aulinha, beleza? Vou pegar um exercíciozinho de um livro. Bom, questãozinha, tá na tela, tirada do livro Física Clássica. Esse livro aqui é excelente, cara, muito bom mesmo pra tu que quer estudar Física Clássica, beleza? É o primeiro volume, tem 3 volumes, então tirei uma questãozinha do próprio livro, né, de nenhum vestibular, é do livro mesmo, de aceleração, beleza? Ele fala que um móvel está percorrendo uma estrada com uma velocidade inicial de 30 metros por segundo, no tempo inicial 2 segundos. Após 2 segundos, né, então no tempo 4 segundos, ele já tem uma velocidade de 42 metros por segundo. Então, como que essa aceleração, essa velocidade está mudando? Quanto que ela está mudando? Bom, a gente viu que a aceleração ela é calculada de maneira vetorial, né, pela variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Então, a nossa aceleração será, o meu ΔV é V menos V0 e o meu T é T menos T0. Portanto, a aceleração será o final, 42 metros por segundo, o inicial é 30 metros por segundo, o T final é 4 menos 2. Fazer aqui em cima, a aceleração então será de 12 sobre 2, que nos dá 6 metros por segundo ao quadrado. Não posso esquecer disso ao quadrado. O que isto significa, então? Que a cada 1 segundo, a aceleração aumenta em 6 metros por segundo, beleza? E aí, a gente faz aí. E, cara, quando tiver uma aceleração de, sei lá, menos, por exemplo, 6 metros por segundo ao quadrado, significa que ela está diminuindo em 6 metros por segundo a cada segundo, né? Pode ser um carro freando, por exemplo. Beleza? Então, é isso daí. Aceleração, tranquilo, né? Só tomar cuidado
entender ela e no mais é só, quase como calcular a velocidade. Beleza? Obrigado, espero que tenham entendido.